nossa próxima apresentação vai ser uma apresentação de empreendedor. Ele vai contar o que é a trajetória de uma empresa dele dentro dessa... É o Fábio Ribeiro. Fala qual que é a empresa? Não. Primeiro, eu tinha um baita estoque de papel carbono, numa época que ninguém mais usava papel carbono. Segundo, dei a sorte de vivenciar todos os planos econômicos, quer dizer, peguei o fim do plano Sarney, e aí aquela saraivada de planos econômicos que cortava por 1000, tomava poupança, e você tentando entender no mercado cada vez estava menor, falar, não, agora tem que vender bobina de fax, ok, então como é que faz isso? Então foi uma experiência assim de entender que tinha que olhar mais o mercado antes, né? E ser rápido na mudança de rumo, né? Mas aí uma das coisas que a gente conseguiu fazer muito bem na Clipex era a comunicação com o cliente, tá? Como era business to business, na época estava começando o fax, e a gente descobriu um jeito de descobrir números de fax. E aí desenvolvemos um softwarezinho de fazer spam por fax, que era um inferno. Era uma coisa chatérrima, mas vendia para chuchu. Então, assim, tinha muita reclamação, porque a gente deu um jeito de descobrir assim. Avenida Faria Lima, naquela época, era só uma operadora de telefonia, então tinha as linhas de telefone eram algumas linhas, né, sequenciais. Então a gente ficava telefonando, um software, né, ficava telefonando do 3888-001 até o 388-9999. E a gente descobria todo mundo que tinha fax. E aí começava a mandar fax para esse infeliz, vendendo bobina de fax, né? Funcionou, bárbaro. Aí, muita reclamação e tal, mas, bom, e aí, algumas pessoas falaram, mas como é que você fez? Não, a gente faz tal. Não dá para você fazer para mim? Tá. Aí começamos um segundo negócio, que chamava MediaFax. Negocinho bárbaro esse, porque era um softwarezinho, era um monte de computador PC X86, 086, um monte de linha telefônica, e aí assim, o restaurante da Gabriel Monteiro da Silva, 500 fax para Gabriel Monteiro da Silva essa noite. Tivemos um monte de cliente, tanto que chegou num ponto que o negócio de vender bobina de fax já não tinha mais graça, o negócio era mandar o fax. E aí começamos a dedicar exclusivamente ao MediaFax. E o negócio, não só, a partir do negócio de fazer transmissão de fax, a gente começamos a fazer telemarketing e RSVP. Negocinho bacana, durou 10 anos. E aí chegou num ponto que assim, começaram as grandes operadoras, tinham grandes operadoras de telemarketing e tal. A gente estava num nicho. Ou crescia, ou investia, punha muita grana, se profissionalizava, ou tinha que cair fora, né? E aí tivemos uma experiência bárbara, porque um dos clientes cliente, né? Reclamava, é caro, é isso, aquilo e tal. E um dia ele ameaçou, eu vou fazer sozinho. Bárbaro. Por que você não faz sozinho e leva a MediaFax para você? Vendemos a empresa para o cara. Putz, essa primeira experiência de vender a cria, que essa deu o maior prazer. Porque estava começando a ficar chato e o negócio já não estava, depois de 10 anos, está enchendo. Mas, paralelo a isso, em 92, o negócio da Clipex já estava acabando e tal, e meu irmão é diretor de cinema, sempre trabalhou uma mega produtora. Em 97, a gente já fazia bastante varejo, tal, já tinha se recuperado da quebra da Arapuã, já tinham feito Casa Centro, já tinham feito Macro, já tinham feito Pão de Açúcar, né? E aí começou um nicho novo, que era a TV a cabo. A TV a cabo começou no Brasil por volta de 90 tal, e lá para 97 a gente teve uma oportunidade de começar a produzir programa de televisão para TV a cabo. Então era Carolina Ferraz, conhecemos, tal, ela quis fazer um projeto, fizemos, deu certo, vendeu, tal,
a relação com o Globosat foi muito bem, começamos a produzir para a Globosat. E aí a gente, então, trocou o nome, o formato societário, e continuamos nas duas frentes, que eram varejo e programa de televisão. Muito bem, 99, terrível, 2000, ali, no final de 99, 2000, deu aquele problema do dólar, sei lá, deu um monte de problema. E aí eu fiquei um ano trabalhando, dando consultorias lá em outras produtoras, tal, porque não tinha como os dois trabalharem na produtora. E aí a gente começou a atender um cliente, tal, que ninguém queria atender, que era terrível no mercado. Putz, pegava mal dizer que atendia o cliente. Daqui que a gente atende. Era a Casas Bahia. Então, justo na época que eles venderam a agência deles para a Nilcon, contrataram Alan Barros, que era um cara hiper agressivo, que apostava em muita publicidade, muita mídia. Bárbaro. E aí a gente tinha um problema, tudo bem, o gerente do banco deu um refresco, mas a gente tinha um problema que assim, o cliente era 80% do faturamento do negócio. Isso é um pânico. Você pensar, putz, eu tenho, sei lá, na época a gente já tinha 100, 120 funcionários, em 2000 e pouco a gente estava produzindo talvez uns 1.500 filmes por ano, por aí, para eles. E se esse cara acorda de mau humor amanhã e não compra mais a gente? Não tinha um contrato, não tinha um papel, não tinha obrigação nenhuma. Então, se ele vai embora, estamos fritos. Então, a gente corria atrás de outros clientes, de outras frentes, tal, televisão, outras coisas, para ver se ele caía de 80% para 50%. Só que ele dobrava todo ano o volume com a gente. Então, no ano seguinte, a gente cresceu, e ele cresceu também, e de novo era 80%, e o pânico continuava. Ok? Bárbaro, porque aí já estavam com 250 funcionários, tal, crescendo. E aí tinha uma situação, foi muito interessante, porque, tudo bem, a gente atendia o cliente que o mercado publicitário tinha sérias restrições, né, pela linguagem dele. Ok, aquele menino realmente era chato, mas vendia para chuchu e funcionava super bem. Bárbaro, a gente tratava muito bem ele. Mas a gente não tinha grife nenhuma. Né? E aí a gente viveu uma situação assim, o próprio cliente falava, a gente talvez precise de uma linguagem um pouco mais sofisticada, a gente precisa fazer uma coisa mais bacana, tal. Ok. Coincidentemente, uma produtora, uma das mais antigas do Brasil, a segunda mais premiada do mundo, hipergrife. Então, nos bons tempos, era Daslu e C&A, a comparação. Né? E aí o cara, começamos a conversar, vamos fazer uma fusão dos dois negócios, isso em 2003. E conversamos, tal, ficamos lá 15 dias conversando e, não, vamos fazer uma fusão. Então tá bom, a partir de segunda-feira, as duas empresas são uma só. Ninguém tinha olhado o livro contábil do outro, ninguém sabia se o outro devia impostos, não teve essas formalidades. Era, deu liga, funcionou e tal. E aí foi explosivo. Nós, em 3 anos, multiplicamos a empresa por 8. Né? E aí fomos ver os livros um do outro, tal. Acho que ele ficou muito mais assustado que nós, mas tudo bem, já estava dentro. Mas foi bom para todo mundo. Um processo, você, mais que dobrando todo ano, é você administrar